Fala, meu fera, minha fera, tudo bom com vocês, meu povo? Estamos aqui de novo, mais uma vez, com uma aulinha de Química, mel na chupeta, hoje com conteúdo programático do SSA2, se liga malandragem. Hoje vai ser tabela de equilíbrio, assuntozinho tranquilo, é só para ajudar. Isso aqui foi feito só para ajudar, só vem para ajudar, bicho, que isso aqui ajuda demais na hora da resolução de questões de equilíbrio, constante de equilíbrio, quantidade da concentração no equilíbrio, enfim, beleza? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou professor de Química e sou um dos monitores aqui do UpPlay. Beleza? Tô aqui juntamente com meu fiel escudeiro Zé Paulo. Dá um alô pra galera aí, Zé Paulo. Alô, dale. Zé Paulo aqui nas técnicas. E eu aqui vou trazer para vocês esse conteúdozinho massa, onde a gente vai ver a parte prática, a parte teórica e alguns exemplozinhos e no final exercícios supimpa de vestibulares para você ver como é que isso cai. Beleza? Lembrando que a gente tá aqui, só tá eu e Zé Paulo aqui na sala, mas a partir do momento que acaba a gravação, a gente, quando sai do estúdio, com máscara, distanciamento, álcool gel, então a gente está se cuidando aqui, mas você também precisa se cuidar aí, beleza? Evita aglomeração, sempre segue as normas dos órgãos competentes, tranquilo, para que a gente consiga passar o quanto antes dessa pandemia e aí poder aglomerar, juntar com a família, com os amigos e com segurança, tranquilo? Vamos dar, que aqui no UpPlay você aprende no clique. Chamando no Dale. Equilíbrio químico, só para dar uma lembrada. O que são os equilíbrios químicos? Nada mais é do que reações reversíveis, na qual a velocidade direta e inversa do sentido da reação se igualam. Ou seja, a reação entre A e B formando C e D se iguala à mesma velocidade em que a reação de C e D reagem formando A e B. Por isso que é uma reação reversível, porque ela acontece tanto no sentido direto, ou seja, reagentes formando produtos, quanto no sentido inverso, produtos formando novamente os reagentes. Tranquilo? Ou seja, no equilíbrio químico nós teremos as velocidades iguais da reação, não necessariamente as concentrações iguais, é importante enfatizar isso. As velocidades precisam ser iguais entre os reagentes e os produtos. A velocidade de reação, mas as concentrações não. Podemos ter quantidades maiores de reagentes do que de produtos no equilíbrio sim, tá bom? E vimos nas aulas passadas como calcular a constante de equilíbrio, sendo o Kc, o Kp, sempre fazendo referência à quantidade relacionada aos produtos sobre a quantidade relacionada aos reagentes. No cálculo de Kc, por exemplo, nós teremos as concentrações dos produtos em cima, como produto C e produto D elevados ao seu coeficiente estequiométrico, divididos pelas concentrações dos produtos, que no caso é A e B, elevados também pelos seus coeficientes estequiométricos. Tranquilo? A gente viu isso nas aulas passadas. Se você não viu, entra no canal, bicho. Está fazendo o quê? Está perdendo tempo? Segue lá, ativa o sininho. Lá tem várias aulas de química, tem aulas de SSA1, SSA2, tem aula de português, biologia, física, matemática, tem várias coisas. Então, se você não lembra disso, pô, perdi, bicho, e agora? Entra lá, dá uma pausa aqui, entra lá, assiste, depois volta e a gente chama no Dale, não esqueça dele. Beleza? Vamos seguir. Lembramos o que é equilíbrio químico, reação reversível, velocidades iguais, como calcular o Kc, o Kp, beleza? Então, vamos à famigerada tabela de equilíbrio, que ajuda demais. Qual é a função dela? Qual é o objetivo dessa tabela? Nada mais é do que ajudar a gente, né, ao leitor, ao analista, entender e calcular o que acontece no sistema no momento do equilíbrio. Poxa, está formando quanto de reagente? Consumiu quanto de reagente? Formou quanto de produto? Né? Como é que eu consigo calcular as concentrações e, posteriormente, como é que eu consigo calcular as constantes? A tabela de equilíbrio vai ajudar justamente nisso, tá bom? Ela vai ter, para a gente conseguir preencher, né? Para a gente conseguir formar, né? Elaborar essa tabela, nós precisamos ter três informações. Na verdade, são três linhas da tabela, são justamente três informações importantes, que é justamente as quantidades iniciais das espécies químicas, né? Dos reagentes e dos produtos, na qual essas quantidades iniciais são antes de ocorrer a reação, tá? Inicialmente ali no sistema encontrou-se 3 mols de X mais 20 mols de Y, ou seja, antes de que ocorresse qualquer reação,
Essas seriam as quantidades iniciais. Teremos a reação, onde nós teremos uma quantidade que reagiu, que não necessariamente seja 100%, não necessariamente todo o reagente transformou-se em produto, até porque no equilíbrio não é assim que acontece. Nós temos reagente formando produto, mas nem todo reagente é consumido, porque é uma reação reversível. Então, teremos uma quantidade específica de reagentes que foram reagidos. E a gente precisa saber encontrar essas quantidades. E por último, as quantidades dos produtos e dos reagentes no equilíbrio. Tranquilo? Pô, professor, ainda não entendi. Está meio rocambolesco. Vamos ver isso aqui agora. Quantidades. Primeiro, a quantidade inicial. A quantidade inicial nada mais é aquelas quantidades dos reagentes e dos produtos antes que ocorra qualquer reação. E por que geralmente é zero? O que é que geralmente é zero? A concentração ou a quantidade de produtos. Porque, vamos lá, quando a gente pega algumas questões, não já tem produto dentro do sistema. Geralmente é A reagindo com B formando C. Logo, inicialmente, antes de que ocorresse qualquer reação entre A e B, a gente não tinha nada de C, porque nada foi produzido. Logo, geralmente, a quantidade inicial dos produtos é zero, tá? Algumas questões elas trazem os produtos já com quantidades antes de que houvesse qualquer reação. E a gente vai ver uma questãozinha que aborda assim, tá? Mas geralmente é zero e as quantidades iniciais é justamente as quantidades dos reagentes e produtos antes de ocorrer qualquer reação, tá? E após o início da reação entre os reagentes formando produto e os produtos formando reagente, nós temos as quantidades que reagiu, que é justamente a quantidade dos reagentes que reagiram formando os produtos, tá? Respeitando sempre a proporção. É nessa etapa que a gente precisa focar na estequiometria da reação. É nessa etapa que a gente precisa focar na proporção da reação. Lembra lá, lei ponderal, lei das proporções constantes, Prost já dizia, sempre respeitar a proporção para se ter sempre a formação do mesmo composto, do mesmo produto. Logo, a gente precisa sempre se atentar nessa etapa de preencher a quantidade de produtos ou reagentes no momento da reação, de sempre respeitar a proporção. Beleza? E por último, após o equilíbrio, ou seja, as concentrações, as quantidades de produtos e reagentes são constantes, porque o equilíbrio fala isso. E então nada mais é do que as quantidades iniciais menos a quantidade que reagiu. Ou seja, o que reagiu entre os reagentes formou produto e o que reagiu entre os produtos formou reagente. O que vai ficar no equilíbrio é justamente o que não reagiu. Concorda? Se a gente tinha uma quantidade inicial de reagente e ela foi consumida, foi subtraída para gerar um produto, a gente vai ter que diminuir essa quantidade inicial daquilo que reagiu. Por isso que para calcular para os reagentes a quantidade dele no equilíbrio, a gente precisa pegar o valor, a quantidade inicial que tinha no começo e subtrair aquilo que foi reagido, que foi consumido para produzir o produto. Beleza? E já a concentração ou a quantidade de produto no equilíbrio nada mais é do que a quantidade inicial mais aquela quantidade que foi produzida após a reação. Por isso que é inicial mais o que formou na reação. Beleza? Vamos ver isso aqui. Vamos construindo hipoteticamente, tá? Uma tabelinha de equilíbrio. Vamos lá. Supomos que temos uma reação de A mais B produzindo C. Tranquilo? E temos aqui a proporção de de A para B para C. O que seria isso aí? Seria mais ou menos se a gente tivesse, por exemplo, H2, O2, formando H2O, beleza? E aqui eu posso colocar aqui 2, pronto, maravilha. Então, esse ABC é justamente a proporção. O que seria, por exemplo, 2 para 1 para 2. Tranquilo? A, e aqui seria 1, B, C. Tranquilo? Então, nós temos A mais B reagindo formando C. Maravilha. E nós temos justamente a nossa famigerada tabelinha, porque é uma tabela. Algumas pessoas chamam de quadro de equilíbrio, tabela de equilíbrio, dá no mesmo, tá? Vamos lá. Quantidades iniciais, quantidades reagindo e quantidades no equilíbrio.
Então vamos lá. Qual é a quantidade inicial de A e de B? Geralmente é dado no enunciado. Então vamos ter A mols de A, B mols de B, ou pode ser concentração de A, concentração de B, ou pressão de A, pressão de B, tanto faz. Beleza? O que é que eu não aconselho que faça aqui? Não utilizem massa, porque a massa ela não segue a proporção de Prost, tá? O que segue é mols. A estequiometria ela está vinculada à proporção por mols. Aqui não são 2 gramas com 1 grama formando 2 gramas. São 2 mols com 1 mol formando 2 mols, tá bom? Então não se utilize massa aqui, beleza? Uma dica do tio Luquinhas, anota isso aí. Aqui pode ser concentração, concentração comum, concentração molar, ou mols, ou pressão, né? ATM, Pascal, tanto faz, beleza? E quantidade inicial de C, que pode ser um valor em mols ou 0, o que geralmente é 0. Mas algumas questões não abordam como 0, mas enfim, nós preenchemos as quantidades iniciais. Após isso, começou a reagir A e B formando C. Então a gente vai ter o quê? Vamos ter uma quantidade hipotética que a gente não sabe de A, mas reagindo a uma quantidade hipotética de B, formando o C. Beleza? Então, o que seria esse Azinho e esse Bzinho? Porque aqui é onde entra a estequiometria. Então, se eu estou reagindo uma parte daqui, precisa sempre respeitar a proporção da equação inicial. Por exemplo, se a proporção aqui é 2, 1, 2, se eu produzir, digamos, 2 mols de H2O, obrigatoriamente, pela proporção, eu tive que gastar 1 mol de O2 e 2 mols de água, de H2, beleza? Se eu produzir 4 mols de água, eu vou ter que gastar 2 mols de O2 e 4 mols de água, de gás hidrogênio. Ou seja, a proporção precisa ser respeitada. Então, por isso que vem esse coeficiente estequiométrico aqui. Porque é justamente o valor da quantidade, da proporção, na verdade, vezes o valor da quantidade que consumiu. Nesse caso aqui, a proporção que é 1 vezes a quantidade que consumiu. E a letra C seria o valor da proporção vezes a quantidade que consumiu. Porque você há de convir, né, que as quantidades produzidas, por exemplo, se fosse de 1 para 1, seriam as mesmas, né? Seria consumiu X e formou X. Nesse caso aqui, como a proporção não é de 1 para 1, é 2 para 1 para 2, nós precisamos colocar isso aqui, porque vai mudar esse valor de X, onde aqui vai consumir 2X, aqui vai consumir 1X e aqui vai produzir 2X, tá bom? Então nós teremos o consumo dos produtos, dos reagentes e a formação do produto. E no final, a gente quer saber a quantidade do equilíbrio. E a gente viu que a quantidade de equilíbrio, pelo menos para os reagentes, é justamente a quantidade inicial menos a quantidade que foi consumida na reação. Ou seja, para os reagentes, nós teremos A menos o que foi consumido na reação, que é AX. Para o produto B, para o reagente B, teremos B, que é a quantidade inicial, menos a quantidade que foi consumida na reação, BX. E o produto nós teremos, aqui na verdade é o mais, teremos C mais CX, ou seja, é a soma do que tem inicialmente mais o que foi produzido na reação. Beleza? A partir daí a gente, se por exemplo, se ele tiver dado em número de mols ou em Pascal, ou em pressão, a gente precisa dividir pelo volume, já que a fórmula, a equação para encontrar uma concentração é número de mols ou número de massa pelo volume, que é justamente concentração comum, a concentração molar. A partir daí a gente encontra as concentrações de A, B e C no equilíbrio, que é justamente o que vai ser utilizado para o cálculo da constante de equilíbrio. Beleza? E sempre elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Maravilha? Pô, professor, assim ficou muito doido. Como é que isso aí vai cair numa questão? Vamos ver um exemplozinho no mel da chupeta? Beleza?
Pronto, vamos utilizar a nova ferramenta de Zé Paulo, o quadro da magia. Vamos dar, corta para cá, Zé Paulo. Beleza? Tá conseguindo ver? Estão vendo aqui a questão? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Ele está dizendo que num recipiente fechado com capacidade de 2 litros, então ele já deu o volume. 2 litros. Maravilha. A temperatura de 100 graus Celsius, existem 20 mols de N2O4. E começa a ocorrer a seguinte reação. Ele já deu a reação. N2O4 formando NO2. Maravilha. E ele diz o seguinte: após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o equilíbrio e que 8 mols de NO2 tinham se formado. Então, aqui é inicial e no equilíbrio havia-se 8 mols. Eita! 8 mols de NO2. E ele quer saber justamente o cálculo de Kc. O que é que a gente precisa saber, procurar saber para calcular o Kc? É justamente encontrar as concentrações, né? Porque a gente não viu que o cálculo de Kc seria a concentração do produto sobre a concentração do reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Como essa reação não está balanceada, aqui nós temos 2 nitrogênios, aqui só temos um, doisinho aqui, vou botar aqui mais bonitinho. Pronto, então é elevado ao quadrado, maravilha. Só que a gente não tem essas concentrações, né? Ele só dá o número de mols, a gente não tem as concentrações e nem sabe quanto foi consumido, quanto foi reagido e quanto sobrou. Então a gente vai fazer o seguinte, a nossa famigerada tabelinha. O que é que eu aconselho vocês a fazerem? Sempre colocarem a equação no topo. Beleza? Então vamos ter aqui, temos 2NO2, maravilha. E nós vamos ter 3 momentos principais, né? Que a gente viu, que é justamente o início, a reação e o equilíbrio. Beleza? Então vamos lá. O que é que eles nos deu? Eu vou colocar de preto aquilo que a gente já sabe. A gente sabe que inicialmente a gente tem 20 mols de N2O4. No equilíbrio nós temos 8 mols. E ele não fala nada da presença de NO2 no início. Então nós teremos 0 mols. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Qual a proporção aqui? Eu vou colocar de vermelho aquilo que a gente precisa buscar, entender e descobrir, tá? Nós teremos aqui a proporção de 1 para 2. Para formar 2 mols de NO2, preciso de 1 mol de N2O4. Beleza? Ou seja, para eu formar, digamos, 4 mols de NO2, eu preciso de 2 mols de N2O4. Então, para formar 8 mols, eu preciso de quanto? De 4, né? Porque se é 1 para 2, é justamente o dobro. 1 mol de N2O4 forma o dobro de mols de NO2. Logo, se ele formou 8 mols no equilíbrio, significa que ele formou, quando reagiu, 8 mols. E se ele produziu 8 mols, e a gente sabe que a proporção é 2 para 1, ele consumiu 4 mols de N2O4. Conseguiram entender isso? Por que 4? Justamente devido à estequiometria da reação, onde 1 mol de NO2O4 forma 2 mols, se eu produzir 8, eu consumi 4, que é justamente a metade do que foi reagido e o que se encontra no equilíbrio. Beleza? Então aqui embaixo é justamente aquele cálculo que é o inicial menos aquilo que reagiu. Como aqui também, ó, esse 8 mols também pode ser escrito assim, ó. 8 mols mais aquilo que tinha inicialmente, 0.
que também daria 8 mols, tá bom? E aqui a gente teria quanto? Teríamos 16 mols no equilíbrio. Lembrando que isso aqui são as quantidades de mols. Como ele deu aqui, ó, o volume, precisamos dividir ambos os valores por 2. Logo, teremos as seguintes concentrações. Teremos aqui 8 mols por litro, pode ser escrito molaridade, e 4 mols por litro. Tranquilo, meu povo? Aí, a partir daí, é só jogar na formulazinha mel na chupeta do cálculo de Kc, onde nós vamos ter Kc igual a concentração do NO2, que é o de cima. Então, vai ser 4 ao quadrado sobre concentração do reagente, que é o de baixo, 8. Será igual a 16 sobre 8, que será justamente igual a 2. Beleza? Questãozinha show, mel na chupeta, onde conseguimos encontrar utilizando a tabelinha e as noções de equilíbrio químico e estequiometria. Beleza? Vamos lá. Segundo exemplozinho. Deixa eu apagar aqui. Devagar para não mexer na câmera do meu companheiro, meu grande amigo Zé Paulo. A questão diz o seguinte: em um recipiente fechado com capacidade de 5 litros, olha, então ele já nos deu o volume. Volume igual a 5 litros. Maravilha. Há 2 mols de hidrogênio. Então, hidrogênio, temos 2 mols. 3 mols de gás iodo. 3 mols de gás iodo. E 4 mols de iodeto de hidrogênio. Ou seja, essa é uma questão que ele já traz uma quantidade do produto no início da reação. Ou seja, já teremos a quantidade inicial do produto. Então, esse é um exemplo de uma questão que não é zero, como geralmente é, tá? A reação entra em equilíbrio químico e verifica-se que há 1 mol de gás de hidrogênio no recipiente. Ou seja, isso aqui é no início. E no equilíbrio, constatou-se a presença de 1 mol de gás hidrogênio. Maravilha. E ele quer saber o Kc, o cálculo de Kc. Primeiro, vamos escrever aqui a famigerada reação, onde nós teremos H2 mais I2 formando HI. Está balanceada? Não está balanceada, porque temos 2 e aqui só temos 1. Aqui também, 2 e 1. Logo, coloquei um 2 aqui, acabou-se. Então, qual seria a fórmula para calcular o Kc? Nada mais é do que reagentes, ou seja, HI, produtos, HI ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de H2 vezes concentração de I2. Maravilha. Só que nós não temos as concentrações, nós só temos os volumes. Beleza? Vamos lá. Então, o que é que a gente tem aqui? Vou escrever aqui vou botar aqui inicial, reação e equilíbrio. Maravilha. E eu vou colocar aqui de preto aquilo que a gente já sabe. A gente sabe que inicialmente tem 2 mols. Sabemos que temos também 3 mols de I2 e temos 4 mols de HI. Beleza? Sabemos que no equilíbrio nós temos 1 mol de H2. Isso é tudo que a gente sabe. Agora a gente precisa se virar nos 30. Então vamos lá. Qual é a proporção dessa reação? Aqui nós temos 1 para 1 para 2. Não é isso? Logo, se sobrou no equilíbrio, se sobrou 1 desse gás de hidrogênio, significa que consumiu quanto aqui? 1, né? Porque a gente não sabe que esse valor aqui é justamente quantidade inicial
menos quantidade... Eita, deixa eu pegar aqui. Quantidade inicial menos a quantidade que reagiu. Logo, se a gente tinha no equilíbrio, né? Se a quantidade do equilíbrio é isso, logo se tem um aqui, inicialmente tinha 2 e a gente quer saber a quantidade que reagiu, é só passar invertendo, né? Passa o R para cá, positivo, e passa um para cá, negativo. 2 menos 1, que será igual a 1. Logo, nós teremos que a quantidade que foi reagido do gás hidrogênio é 1. E a proporção é quanto? 1 para 1 para 2. Então, se eu consumir 1 de hidrogênio, obrigatoriamente eu preciso consumir 1 por ser de iodo, né? Por ser 1 para 1. E produzir quanto de HI? 2. Porque a proporção é 1 para 2. Então, consumir 1, consumir 1 e produzir 2. Aí é só somar, né? Porque se eu tinha inicialmente de HI 4 e produzir mais 2, fiquei com 6. Se eu tinha 3 e consumir 1, fiquei com 2. Aqui agora a gente já tem as quantidades de mols. Só que é isso que a gente vai utilizar aqui? Não, né, meu povo? Isso aqui é a quantidade de mol. A gente precisa colocar em função da molaridade, né? Mol por litro. Logo, cada um deles precisa ser dividido pelo volume, que é 5 litros. Aí sim, nós teremos o valor de 0,2 mol, 0,4 mol e 1,2 mol. Aí sim, agora nós temos as concentrações de cada um deles, agora é só substituir no cálculo do Kc, onde nós teremos Kc é igual a concentração de HI 1,2, 1,2 ao quadrado, elevado a concentração de H+, 0,2, vezes concentração de HI, 0,4. Isso aqui dá 1,44 dividido por 0,08, que é igual a 18. Beleza, meu povo? Questãozinha marota, mel na chupeta, envolvendo a tabelinha de equilíbrio. Beleza? Com isso, a gente agora vai para as questõezinhas de vestibular para ver como é que isso aqui é abordado no chão de fábrica, no dia a dia, no vestibular, que é o que vocês vão enfrentar por aí, tá bom? Vamos lá, a primeira questãozinha traz o seguinte enunciado. Um reator de 1 litro foi adicionado 5 mols de dióxido de enxofre. Então, se o volume é 1 litro, quando a gente for dividir no final aqui, a quantidade que a gente achar de mols já vai ser a concentração, né? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Então, isso aí já facilita pra gente. Beleza. Então, ele está dizendo que foi adicionado no recipiente 5 mols de dióxido de enxofre. Então, no início, nós temos dióxido de enxofre, 5 mols. Maravilha. E 6 mols de oxigênio. Então, oxigênio, 6 mols. Maravilha. Então, não falou nada sobre o trióxido de enxofre ter inicialmente. Então, a gente já entende que é 0, tá? No equilíbrio, constatou-se a presença de 2 mols de trióxido de enxofre. Então, no equilíbrio, nós temos no trióxido de enxofre uma quantidade de 2 mols. Maravilha. E ele quer saber justamente o Kc. Beleza? Vamos lá. Ele deu a equaçãozinha para a gente já balanceada. Vê que questãozinha, gente boa. Então, já vai ser 2SO2 mais O2 formando 2SO3. Beleza? Maravilha. E a gente vai ter o quê? 3 momentos principais aqui, né? Temos o início, temos a reação e temos o equilíbrio. Coisa linda. Vamos lá. Então, a gente consegue já predizer qual é
a fórmula do cálculo de Kc, né? Apesar de que a gente ainda não tem as concentrações. Vamos escrever logo? Vamos ter os reagentes, ou seja, concentração de SO3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido por concentração dos reagentes, que é produto, e a concentração dos reagentes, que seria concentração de SO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes concentração de O2 elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1 mesmo. Então, você nem precisa botar, tá bom? Beleza, só que a gente não tem essas concentrações e a gente vai achar agora. O que é que ele nos dá? Ele nos deu que inicialmente tem 5 mols de SO2, então temos 5 mols. Vou colocar só 5 para facilitar aqui, tá? Teremos 5 mols. O2 nós teremos 6 mols. E no equilíbrio nós temos 2 mols de SO3. Maravilha. Então o que é que a gente já pode predizer? Que inicialmente não tem nada de SO3, porque ele não falou nada, então antes de reagir não tem nada. E qual é a proporção aqui? Nós temos 2 para 1. Eita, acho que não está saindo aqui não, né, Zé Paulo? Em cima. Acho que não está saindo não. Acho que eu risquei agora aqui por fora. Aí. A proporção aqui será de 2 para 1 para 2. Ou seja, 2 mols de dióxido de enxofre consomem 1 mol de oxigênio, de gás de oxigênio, e formam 2 mols de trióxido de enxofre. Então, se no equilíbrio eu tenho 2 mols de trióxido de enxofre, significa que ao reagir A com B, ao reagir dióxido de enxofre com gás de oxigênio, eu formei 2 mols de trióxido de enxofre. E pela proporção, se eu produzir 2 mols, eu consumi quanto de oxigênio? 1 mol, né? E eu consumi quanto de dióxido de enxofre? 2 mols, né? Entender a proporção? Por exemplo, se aqui fosse 4, eu teria que ter consumido 2, porque é a metade da quantidade de mols de trióxido de enxofre, e teria também consumido 4 de dióxido de enxofre, porque seria a mesma quantidade do trióxido de enxofre, já que é 2 para 1 para 2. Como ele encontrou-se 2 no equilíbrio, significa que ele produziu 2 na reação. Logo, possuiu 1 gás de oxigênio e consumiu 2 de SO2. Tranquilo? Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui no final, nós vamos ter 5 menos 2, será justamente 3. 6 menos 1, então ficaremos com 5 mols de oxigênio no final. A partir daí seria dividir pelo volume, só que como o volume é 1 litro, então nós temos justamente 3 mols por litro, 5 mols por litro e 2 mols por litro. Tranquilo? A partir daí, meu povo, é só substituir aqui, ó, e mel na chupeta. Kc será igual a concentração de SO3, que é 2, logo será 2 ao quadrado, sobre concentração de SO2, 3 ao quadrado, vezes 5, que é a concentração de O2. Beleza? Aqui a gente vai ter 4 elevado a 45, que é igual a 0,088. Alternativa letra C. Beleza? Questãozinha, mel na chupeta, utilizando quadro e ou tabela de equilíbrio. Tá bom? Vamos para mais uma. Universidade Federal do Mato Grosso, do MT. Vamos lá. No recipiente de capacidade de 3 litros, ou seja, no final a gente já vai ter que dividir o volume, né? Vamos dar, Lê. Então, volume inicial igual a 3 litros. Coisa linda. São colocados 9 mol de CO, de monóxido de carbono, e 9 mols de gás cloro. Logo, inicialmente, nós teremos 9 mols de monóxido de carbono e 9 mols
9 mols de gás cloro. Coisa linda. E ele diz que a reação, o grau de equilíbrio é 80%. Ou seja, vocês lembram que é grau de equilíbrio? Vamos lá. E ele quer justamente o Kc. Beleza? Primeiro, o que é grau de equilíbrio? O grau de equilíbrio nada mais é do que uma relação entre aquilo que poderia se reagir, aquilo que poderia ser consumido e aquilo que de fato foi consumido. Então vamos lá. Ela é dada, o cálculo do grau de equilíbrio é dado pelo seguinte, ó. Número de mols que reagiu, dividido pelo número de mols total. Ou seja, isso aqui multiplicado por 100, que é porcentagem. Ou seja, se ele reagiu tudo aquilo que ele tinha, ou seja, vai ser, por exemplo, se ele reagiu 5 e ele tinha no total 5, vai dar 1, que vezes 100 vai dar 100%, ou seja, ele reagiu 100% no equilíbrio, tá? Se ele está falando que ele reagiu, o grau de equilíbrio é 80%, significa dizer que ele tem 0,8 de grau de equilíbrio. Então a gente já cortaria esse 100. E a gente quer saber justamente o número de mols que reagiu. Por quê? É justamente esse número de mols que reagiu que vai nos dizer a quantidade dele no equilíbrio, tá? Então a gente tem essa incógnita e o número de mols total que a gente tem na reação é justamente 9 mols, né? Tranquilo? Por que 9 mols? Porque a gente consegue observar isso na equação que ele também dá, que é cloro mais Cl formando CoCl2. Onde aqui a gente tem a proporção de 1 para 1, ó. 1, 1, 1. Então, se eu tenho 9 mols, se fosse 100%, eu teria a produção de 9 mols. Só que não é 100%, é 80%. Logo, aqui eu poderia ter o número total de mols 9. Só que a gente quer saber quanto realmente reagiu. E aqui nós teremos que ele reagiu exatamente 7,2 mols, porque aqui é mols. Beleza? Então nós temos que aqui é início, reação e equilíbrio. Nós temos que ele inicialmente tem 9, 9 e 0. Vou botar de outra cor aqui. 0, tá? E ele reagiu 7,2. Ou seja, nós vamos ter aqui a produção de 7,2 de CoCl2. Tranquilo? Ou seja, se ele produziu 7,2 a proporção de 1 para 1, aqui também, ó, ele consumiu 7,2 e aqui também consumiu 7,2. Tranquilo? E no final nós vamos ter que esse mais esse dará no equilíbrio um total de 7,2. Já esse menos esse, porque eles foram consumidos, dará justamente 1,8 mols e 1,8 mols. Lembrando que nós temos um volume de 3 litros, então cada um precisa ser dividido por 3 para encontrarmos a concentração. Teremos um total de 0,6 molar, 0,6 molar e 2,4 molar. É mol por litro. A partir daí é só a gente substituir no cálculo do Kc, onde nós vamos ter Kc é igual à concentração do produto, que é CoCl2, então será 2,4 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido por concentração de monóxido de carbono, que é 0,6, vezes concentração de monóxido de gás cloro, que também é 0,6. Aqui a gente vai ter 2,4
sobre 0,36, que é igual a 6,666. Uma dízima que é aproximadamente 6,67. Alternativa, letra D. Tranquilo, meu povo? Mel na chupeta. Vamos para mais uma. Questãozinha marota da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos o seguinte, nossa última questão de hoje, de tabela de equilíbrio, tá? Me traz o seguinte. Em um reator de 25 litros, ou seja, ele dá o volume, são adicionados 0,3 mols de NO. Então ele já dá a reação. Vamos escrever logo a reação. Tem 2NoCl se decompondo em 2NO mais Cl2. Maravilha. E ele diz que inicialmente nós temos 0,3 mols de NO, temos 0,2 mols de Cl e 0,5 mols 0,5 mols de NoCl. Eita, 0,5 mol, maravilha. Então, ele fala o seguinte, que no equilíbrio consta-se 0,6 mols de NoCl. E ele quer saber quanto de Cl há no equilíbrio. Ele quer saber justamente isso aqui, ó. Quanto de Cl tem no equilíbrio. Beleza? Perceba que ele não pede constante de equilíbrio. Agora ele quer saber quanto foi consumido, quanto sobrou no equilíbrio de cloro, tá? Então vamos colocar aqui início, reação e equilíbrio. E a proporção é quanto aqui, meu povo? Aqui a gente vai ter justamente 2 para 2 para 1, né? Então vai ser 2 para 2 para 1. Ou seja, a cada 2 mols de NoCl vai produzir 2 mols de NO e 1 mol de gás cloro. Beleza? Então vamos lá. Vamos botar primeiro aquilo que a gente já sabe. No início tem 0,3 de NO, 0,2 de cloro e 0,5 de NoCl. E ele está dizendo que no cloro, no equilíbrio, tem 0,6 de NoCl. Logo, é fácil a gente perceber que a reação está acontecendo nesse sentido, né? No sentido inverso, não é isso? Porque se a gente tinha inicialmente um valor de 0,5 e no equilíbrio ele se encontra no valor de 0,6, é porque na reação foi produzido 0,1. Concordam? E pela proporção, a gente sabe que para produzir 0,1, como por exemplo aqui, para produzir 2 mols de NoCl, precisou-se consumir 2 mols de NO2, de NO e 1 mol de Cl2. Então, para produzir 0,1 NoCl, eu precisei consumir também 0,1 de NO, porque a proporção é igual, 2 para 2. E quanto de Cl? A metade, né? Porque para produzir 2 eu precisei consumir 1. Logo, precisei consumir 0,05 de cloro. Essa é a nossa alternativa. Alternativa letra C, não, né? Porque esse aqui é o que foi consumido e ele quer saber o quanto de cloro tem no equilíbrio. E a gente sabe que no equilíbrio é justamente o inicial menos o que reagiu. Logo, será 0,2 menos 0,05. No equilíbrio, o Cl2 terá justamente 0,15. Alternativa letra B de buela. Beleza, meu povo? Tranquilo? Corta para cá, Zé Paulo. Por favor, aí. Beleza? Tranquilo, meu povo.
conseguindo entender. Tabela de equilíbrio, sempre relacionando o início da reação, a reação e o equilíbrio, sempre relacionando com a estequiometria no momento da reação, sempre balanceando a reação. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se tiver alguma questão também, coloca aí no comentário ou manda por e-mail. Entra no Instagram, manda mensagem lá no inbox que a gente responde assim que a gente puder. Tranquilo? Obrigadão pela atenção de vocês e até a próxima, porque no Upplay você aprende no clique. Valeu! Dá, Zé Paulo!